Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Clube MVET Matsuda Pet. Hoje vamos falar sobre um assunto que tira o sono de muitos tutores: alergias em cães e gatos. Afinal, coceira é normal? Quando devemos nos preocupar e o que realmente está por trás daqueles casos que parecem nunca ter fim? Para esclarecer tudo isso, nós temos a honra de receber uma convidada super especial, a doutora Lívia Magosso, ela que é médica veterinária, especialista em dermatologia, doutora em fisiologia e saúde animal. Ela vai nos ajudar a entender melhor como identificar, tratar e principalmente prevenir os problemas de pele nos nossos pets. Doutora Lívia, seja muito bem-vinda e é um prazer enorme ter você aqui com a gente. Bom dia. Bom dia, Suelen. É um prazer para mim estar aqui. Eu fico muito feliz quando eu recebo um convite dessa maneira, para que eu consiga passar para vocês tudo o que eu sei, um pouquinho da minha rotina, para poder ajudar os pets e para a gente conseguir fazer o diagnóstico da alergia o mais cedo possível. Doutora, então antes da gente começar aqui o nosso bate-papo, conta um pouquinho da sua história e como é que chegou até esse momento de cuidar de alergias, né, de dermatologia para cães e gatos. E equinos também, né? E equinos também. Eu fiz faculdade de medicina veterinária aqui na nossa cidade e sempre estive empenhada na parte de pesquisa voltada para a parasitologia de cães e depois de equinos. Então, fiz residência, mestrado, doutorado, fui para a área comercial e aí foi quando eu resolvi parar e ir para a área de pet, porque realmente é uma área encantadora, que eu adoro cães. E foi quando eu decidi usar daquele conhecimento que eu tinha adquirido no mestrado e no doutorado e então para a área de dermatologia, onde a gente precisa analisar a pele do animal e tentar entender o que está acontecendo ali. Então, não é só um exame físico, né? A gente precisa se aprofundar mais. Tá certo. E muitos tutores acham que coçar é normal, né? Então, quando a coceira, ela deixa de ser algo comum e ela passa a ser um sinal de que realmente é uma alergia. Eu vou aproveitar o gancho que a gente estava conversando antes aqui, né? Então, o que a gente precisa observar? É normal o cão se coçar, o gato se lamber? Vou tentar sempre fazer um link com o gato também, né? Que também sofre com as alergias. É normal, todos os dias você observa lambendo a pata, coçando um pouco o ouvido, mas que isso não se repita muitas vezes ao longo do dia, tá? E que tire as características instintivas do cão e do gato. Por exemplo, se o cão não tem mais prazer em brincar, passear, comer com calma, ficar sem fazer nada com você, talvez ali na frente de uma TV, durante a noite, se ele não consegue ter mais o sono dele regular, porque ele fica se lambendo e se coçando. O gato, da mesma maneira, se ele passa boa parte do dia se lambendo e irritado, aí a gente precisa procurar ajuda, tá? Então, existe uma regra. Se a coceira dura mais que 3 meses, ela já é uma coceira crônica. E aí precisa ser investigada. Certo. Quais são os primeiros sinais de alerta que indicam que o pet, né, pode estar desenvolvendo uma alergia? Os primeiros sinais, o que manda, né, na investigação, no início da investigação da alergia, é essa coceira que não passa por nada desse mundo. Então, se você observa o seu animal se coçando, você vai até ele e o recrimina, e ele não dá nem bola para você e volta a se coçar, então é uma coceira muito forte, tá? Não é uma coceirinha que ele tá lá normalmente fazendo esse comportamento, tá? Outra coisa, começam a aparecer as lesões. Então, se eu tenho lesões de pele que eu consigo resolver com o uso de algum shampoo, mas logo em seguida volta, então são lesões recidivas. Se eu tenho otite, que é a infecção do ouvido, que também é resoluta com a medicação, mas que para a medicação e volta, então é mais um indício de iniciar uma triagem alérgica. Certo. Qual que é a diferença entre a alergia alimentar, a alergia ambiental e a alergia à picada de pulga, por exemplo?
Essa pergunta é um pouco complicada. Até eu brinquei ontem que eu estava fazendo um resumo do que eu iria conversar com vocês. Eu teria que ficar aqui mais de 1 hora falando sobre ela, então eu vou tentar resumir. Tá joia. A alergia alimentar é quando o animal ele só tem alergia ou intolerância aos alimentos. Quais são os campeões? São as proteínas, tá? Dentre elas, 34% da intolerância é voltada para a carne bovina. Depois a gente tem a carne de frango, ovos e trigo. O leite entra junto ali com os ovos também, tá? E aí nós temos uma triagem alimentar. Igual tem a triagem alérgica, nós fazemos a alimentar. Então, como que eu faço? Eu inicio com uma ração com proteína, uma proteína mais leve, uma proteína menos alérgena. E se o animal responde a ela, eu paro por aqui. Por exemplo, se eu não posso usar o bovino e o frango, eu vou usar um peixe ou um cordeiro, tá? Se o animal teve uma melhora significativa só com o uso dessas proteínas, então eu paro por aqui e fecho o diagnóstico em alergia alimentar. Se não, eu progrido um pouco mais e vou para a proteína hidrolisada, tá? Que são as rações hipoalergênicas. É uma proteína que ela é quebrada de forma tão pequena que o organismo nem reconhece ela mais como uma proteína. Se eu passar para a proteína hidrolisada e ele melhorar a coceira dele, por exemplo, então eu fecho meu diagnóstico em alergia alimentar, mas somente resoluta com a proteína hidrolisada, tá? Então, esse tipo de alergia não precisa fazer uso de medicação via oral, por exemplo, de forma contínua, tá? Ele só precisa receber essa ração que ele se adaptou, que deu certo para ele. E vida que segue, tá? Depois nós temos a alergia, que é a DAP, hoje em dia é a nomenclatura dela, que é a dermatite alérgica picada de ectoparasitas, tá? Que o que acontece mais comumente é a pulga e carrapato. Então, são aqueles animais que têm alergia à saliva da pulga e do carrapato, tá? Quando a pulga ou o carrapato vai na pele, pica, libera saliva, essa saliva causa uma reação inflamatória local ali, que desencadeia uma reação mais generalizada, recebendo vários fatores de inflamação ao redor daquela picada e vai se acentuando, tá? E aí, qual que é a triagem ali? Se eu faço primeiro o exame chamado dermatoscópio, que eu vou em busca de pistas. Quais são as pistas? Fezes de pulga, estruturas mais infantis do carrapato, uma linha de picada característica da pulga, né? Que ela vai picando de forma linear. A gente fala que até ela conseguir sair do animal, tá? Se eu acho esses indícios, eu faço o teste, que é fazer o uso de antiparasitário por pelo menos 2 a 3 vezes e observar se a vida do animal melhora significativamente, se aquela coceira cessa, tá? E lembrar que as áreas de coceira desse tipo de alergia é na região do dorso, próximo aqui do rabinho, tá? E do bumbum. Pois bem, a última é como se fosse a mãe de todas as alergias, que é a dermatite atópica, que já é uma síndrome crônica, tá? Ela não tem cura, ela tem controle. E aí, qual que é a regra? Nem todo animal que tem a alergia alimentar é portador da síndrome atópica, tá? Nem todo animal que tem a dermatite apicada de ectoparasitas também é portador da síndrome atópica. Mas, em sua grande maioria, o que a gente observa na prática é que mais de 90% dos animais que são portadores da dermatite atópica também têm a alergia alimentar e também têm a alergia à picada de ectoparasitas, tá? Qual que é o grande problema, entre aspas, da dermatite atópica? Ela é muito complexa, tá? O tratamento ele é multimodal. Então, não é somente trocar a ração, fazer um antiparasitário de uso contínuo. Tem que ser um conjunto de todas as medidas. Então, controle da alimentação,
fazer o banho com shampoos adequados, cuidar para que o ambiente do animal seja um pouco limpo de ácaros e pólens, mesmo que isso seja difícil, o controle ambiental, mas a gente tentar fazer isso da melhor forma possível e fazer o tutor entender que isso é para o resto da vida, que ele vai precisar de uma medicação, mesmo fazendo tudo isso, todo esse controle, ele vai precisar de uma medicação antipruriginosa, que é anticoceira, para o resto da vida. Ou seja, passar pelo especialista é fundamental. É fundamental, porque senão a gente fica na tentativa e erro. Usa um produto para ver se melhora, não deu certo, vai para outro produto e fica nessa. Acaba frustrando vocês e não resolve a condição do animal. E só tende a piorar. Então, volto a repetir, a dermatite atópica é uma condição inflamatória crônica. Cada dia que passa sem o diagnóstico adequado é a piora do animal. E o mais complicado é fazer aquela pele que está sofrendo o atrito da coceira voltar a ser aquela pele de quando era filhote, que é uma pele mais fina, uma pele mais hidratada. Bom, muita gente troca a ração por conta própria, achando que é alergia alimentar. E ela é realmente tão comum, doutora, quanto as pessoas pensam? Sim, a alergia alimentar é algo muito comum dentro da nossa rotina. Por exemplo, tem vários animais que já nascem com alguns episódios de vômito, diarreia, distensão abdominal, em que a gente não percebe que pode ser já uma intolerância, tá? Então, é a mesma regra, por exemplo, para o bebê humano, que ele pode nascer com alguma intolerância ao leite de vaca e que ele tem os mesmos sintomas. Então, muitas das vezes, a gente não tem tanto diagnóstico assim da alergia alimentar somente pura, porque esses outros sintomas, eles são um pouco negligenciados, tá? E quando que a gente vai perceber ou ter a suspeita da alergia alimentar? Quando esse animal começa a desenvolver os sinais clínicos de pele, quando ele começa a coçar a pele. Mas quando eu faço a anamnese e puxo a vida do animal desde quando filhote, 70% dos casos já me relatam que o animal vomitava, tinha uma diarreia uma vez ou outra, tinha cólica, que percebia que a barriguinha ficava mais saltadinha. Então, assim, é muito comum. E por 70% isso, é muita coisa. É muita coisa, muita coisa. Bom, e por que alguns cães lambem tanto as patas? Isso está sempre ligado também à alergia? O ato dos animais lamberem as patas, os cães e os gatos são os dois, né? Está ligado com o instinto deles. Por exemplo, se há algo ao longo do dia, você passa e observa que ele está lambendo, mas logo ele para de lamber. Ou você chama atenção e ele para. Tudo bem, é algo dele, né? É instintivo. Agora, se é algo que você percebe que ele deixa de te ouvir para lamber a pata, para se mutilar, ele deixa de dormir para conseguir se lamber e também se mutilar. Então, a gente entende que isso não é mais relacionado ao seu comportamento instintivo. Isso já é estresse, tá? Então, o que acontece? Muitos dos animais que eu consigo retirar da crise alérgica, fazer o diagnóstico correto, instituir um tratamento, eles param de ter a coceira generalizada pelo corpo todo, mas eles mantêm o hábito de coçar e lamber a pata. Aí sim, sobrou algo, um resquício comportamental daquela lambedura de pata que ele teve todos esses anos. Mas eu só deixo esse chorinho de que ele pode lamber a pata, sabendo que ele está num tratamento totalmente consciente, com tudo que tem para ser feito e que as lesões que ele tinha pelo corpo foram resolutas. Então, só sobrou esse comportamento de pata.
A alergia em cães e gatos tem cura? Ou é uma condição que vai ser preciso ser controlada ao longo da vida? Pelo que você já comentou aqui, alguns sim e outros vai precisar desse controle, né? Eu acredito que eu não posso usar o termo cura, né? Nenhum animal ou pessoa que é alérgica tem cura, né? O que a gente tem que fazer é o controle, e alguns controles são mais fáceis de serem feitos, outros mais complexos. Por exemplo, o animal que tem alergia à picada de pulga do carrapato tem que fazer o uso do antiparasitário para o resto da vida, como deveria ser feito para todos os animais, mas nesses de forma mais concreta, tá? Nos animais que têm alergia alimentar, seria o uso da ração adequada para o resto da vida. Agora, nos animais que são classificados como portadores da dermatite atópica, então não tem cura. É somente o controle para o resto da vida. E os gatos também, tá? Os gatos fazem a síndrome atópica da mesma maneira que o cão, com algumas mudanças nos sintomas, mas é o mesmo princípio. E eles precisam fazer os mesmos cuidados, com banho, com medicação antipruriginosa de uso contínuo, com a ração, muitas das vezes a hipoalergênica, tá? É o mesmo manejo. Certo. Quais são os riscos da automedicação e em tempos de inteligência artificial, né? Ou de usar receitas caseiras quando o pet está com coceira? Porque hoje em dia está muito comum. Antes a gente ia para o Google, agora tem a IA também. Então, quais são os riscos, doutora? Eu vou começar com as receitas caseiras, né? Então, já peguei vários animais com a pele bem deteriorada, de anos de coceira, e o tutor falar para mim que estava fazendo um tratamento totalmente natural, porque era contra a medicação, com aromaterapia. E aí, o que acontece? Eu tenho um agravamento na doença do animal, né? Então, ele se coça anos e anos e anos, e ele recebe medicações, se assim eu posso dizer, que são somente florais, por exemplo, que não iriam nunca fazer uma melhora significativa na vida dele. Então, eu estou dando um tratamento natural para o meu animal, porque eu não sou a favor dos medicamentos normais, né? Mas eu estou piorando a condição dele, porque eu estou deixando de dar um medicamento efetivo para parar a coceira e, consequentemente, a inflamação. Então, para mim, é um prejuízo muito grande para o animal o tutor partir por esse lado de receitas caseiras. Acaba atrasando o socorro a esse animal. Com relação às medicações, a medicação que é campeã, assim, de ser dada de forma negligenciada, sem a intervenção do médico veterinário, é o corticoide, né? E o corticoide, ele é muito bom, ele é ótimo. A gente usa o corticoide no dia a dia. É um anti-inflamatório, não é? Ele é um anti-inflamatório, isso mesmo. Ele consegue agir no início da cascata de inflamação, então realmente ele é o mais efetivo para tirar o animal da crise e desinflamá-lo, tá? Mas como que a gente faz isso? Com a dosagem correta, fazendo o desmame dele para não retirar de forma repentina. E muitos tutores fazem uso dele rotineiramente. Dá 2 dias, tira, depois dá mais 3 dias e tira. E isso acarreta inúmeras consequências para a saúde dos rins, do fígado e para desordens hormonais. Então, é muito comum eu receber animais com hiperadenocorticismo por anos de corticoides que foram feitos de forma negligenciada. Tá certo. Qual que é o papel da nutrição na saúde da pele? Uma alimentação adequada, ela pode ajudar a controlar essas alergias? Pode sim, ela está dentro, né, dos vários pilares do tratamento da dermatite atópica, por exemplo. As principais pesquisas e artigos sobre a dermatite atópica nos últimos anos não foram em cima de drogas novas, milagrosas, né? Quem dera se existisse, né? Se tivesse alguns lançamentos desses. Mas foram falando sobre a saúde intestinal, tá? Então, hoje, a gente faz um link muito grande entre o cérebro, intestino e pele, que é esse eixo que um responde ao outro, tá? Se eu tenho um intestino saudável, com
uma flora bacteriana boa, onde as bactérias boas se sobressaem às bactérias negativas, tá? Consequentemente, isso libera receptores lá para a pele dizendo, olha, tá tudo bem aqui. Pode trabalhar aí que tá tudo bem aqui. Aqui não tá inflamado, então não inflame aí também. E o cérebro faz o mesmo feedback. O cérebro fala, olha, eu não tô estressado, não tem coceira, então eu tô tranquilo. Então, intestino, trabalho normal aí, pele, trabalho normal você também. E muitos protocolos já pregam o uso do probiótico no início do tratamento da dermatite atópica, juntamente com o medicamento antipruriginoso de uso contínuo, para manter a saúde do intestino. E aí isso é trazido para as rações, né? Boa parte das rações comerciais hoje em dia já tem bastante probiótico na composição, visando esses estudos. E o que eu falo sempre, eu preciso dar uma ração de boa qualidade para o meu animal, tá? Então, o que é a base de formação do prelo? A queratina, que é proteico. Eu preciso fornecer uma ração com um nível de proteína bom, porque senão eu não vou ter esse resultado. E com níveis diminuídos de carboidrato, ou carboidratos mais leves, com alto valor nutricional, sem corante, sem conservante. Tudo isso vai propiciar o quê? Uma não inflamação do intestino. Se eu não inflamo o intestino, eu tenho grande chance de não inflamar minha pele. Interessante, né? Dar banho com mais frequência ajuda a aliviar a alergia ou pode piorar o quadro? Agora eu vou até usar uma experiência minha, porque eu estava dando banho na minha cachorrinha, que eu te contei que é uma Shih Tzu, toda semana. E aí eu ouvi de várias pessoas falando que banho em excesso faz mal, que cachorro não foi feito para tomar banho, que esse banho semanal poderia causar otite crônica nela, né? Então agora eu vou usar para mim também essa resposta. Cada caso é um caso, tá? Então, se a gente pegar o histórico das raças, por exemplo, os animais de pelagem dupla, como o Lulu da Pomerânia, que é o Spitz, o Husky, o Golden, então eles podem e devem tomar banho a cada 20, 30 dias, né? Vou repetir, de acordo com o histórico da raça. E trazendo isso para a nossa realidade. Vai depender da realidade de cada local e de cada animal. Se eu tenho um animal que não é alérgico, e que é de uma dessas raças, eu até que posso prolongar o período do banho e dar banhos mais espaçados, tá? Mas se eu tenho animais que são alérgicos, não tem como eu tratar a pele se eu não lidar com a pele. Então, eles podem ser alérgicos ao alimento, só que eles também podem ser alérgicos ambientais. O que está no ambiente? Ácaros e pólen. Então, o exemplo que eu dou para os meus tutores é o seguinte: vai na praia, toma banho de mar e não toma o banho com água doce. E vai passando os dias. Você começa a se coçar. Quem é alérgico, pior ainda. Então, é o mesmo princípio para eles. O banho para o alérgico, ele é muito mais terapêutico do que estético, tá? Para varrer essa sujidade que ele adquiriu ao longo dos dias, com um plus de ser no interior do estado de São Paulo, onde a gente tem esse período que geralmente é seco, que tem ventania, que tem sujidade e que são animais que dormem com a gente. Então, a gente precisa ter um período de banhos mais curto, menos espaçado, tá? Com relação aos alérgicos, por exemplo, eu preciso do banho 2 vezes na semana para animais que estão fazendo uma infecção bacteriana muito séria, por exemplo. Mas é só por um curto período de tempo. Depois eu espaço. Então, cada caso é um caso, tá? Mas, em sua grande maioria, a recomendação é sim banho semanal, com shampoos de boa qualidade, específicos para pet, para cães, né? Para gatos já é um pouco diferente o manejo deles. Mas fazer esse banho com produtos adequados não vai causar nenhum prejuízo para a pele deles. Muito pelo contrário. Muito bom saber. Agora, para a gente fechar esse nosso bate-papo, doutora Lívia, qual é o momento ideal para o tutor procurar ajuda especializada
e evitar que o problema se torne crônico? A gente tinha acabado de começar a conversar sobre isso também aqui, né? Antes de começar. Sim. O quanto antes possível, assim. Se você observar que tem alguma situação que te incomoda, eu acho que a percepção de vocês, tutores, para mim, ela é a que manda. Igual você me relatou da sua cachorrinha. Ela tem uma lágrima ácida que eu tô percebendo que não tá normal. Ou o outro colega que falou que percebe que a cachorrinha tá lambendo muita pata e tal, e coçando a orelha, e de forma assim, que tá incomodando ele, porque ele tá vendo que tá irritando ela. Aí é o momento de você iniciar, de começar a procurar um profissional para fazer a avaliação. Não esperar ter lesões mais sérias, tá? Ou também a gente tem a indicação para as raças que já têm predisposição genética a ter isso. Então, é muito comum eu receber animais da raça, por exemplo, bulldog francês, bebezinhos de 4, 6, 8 meses de idade, que os tutores vêm até mim, sem nenhuma queixa de coceira ainda, nenhuma lesão, mas querendo entender qual shampoo que eu uso, quais são os cuidados específicos para essa raça, o que pode acontecer se começar a desenvolver sintomas de alergia, e aí eu já os instruo para isso. Então, essa forma de prevenir, de ir ao veterinário antes de acontecer alguma coisa, também eu acho que é a ideal, viu? E afinal, hoje a gente tem esses animais como parte da família, Sim. né? A gente chama de filho. Então, a gente tem que proporcionar o melhor para eles, né? Eles estão junto com a gente, dormindo com a gente, então isso é fundamental. A coceira crônica, o prurido crônico, ele é comparado ao estresse que ele causa ao animal, ao estresse causado da fibromialgia nossa. Então, é uma ligação direta entre os neurotransmissores da pele com o cérebro. Então, se o cérebro manda a pele coçar, o animal vai lá e coça e não cessa o incômodo, a coceira, então é mandado uma informação de volta para o cérebro falando, não resolveu. E aí o cérebro entra em paranoia. Por quê? Porque está acontecendo um estímulo que ele não está conseguindo resolver. Então isso vai gerando um estresse ao longo dos anos. Bom, você que acompanhou o nosso podcast, você que gostou do conteúdo, então curta, compartilhe com os amigos e se ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva e ative as notificações clicando no sininho para não perder nenhum conteúdo. Doutora, muito obrigada pela sua participação, pelas suas informações, eu adorei e com certeza vamos marcar mais temas para a gente falar aqui no nosso podcast. Eu que agradeço, Suelen, gostei muito do nosso bate-papo e estou sempre à disposição para quando vocês quiserem sanar as dúvidas. Bom? Muito bem, então obrigada pela companhia e até a próxima. Tchau, tchau!